Olá! Nesta aula serão apresentados aspectos relacionados aos estudos, planos e relatórios ambientais previstos na legislação brasileira, com foco nos documentos técnicos necessários para o licenciamento ambiental e procedimentos. As questões referentes ao meio ambiente têm sido abordadas nas últimas décadas, onde a difusão de conhecimentos por meios acadêmicos e pela mídia tem dado acesso a grande parte da sociedade a informações que mostram as consequências da gestão de recursos naturais que comprometam sua sustentabilidade. Essas consequências podem ser notadas por todos nós, principalmente por meio das experiências diárias. Assim, o município é o espaço das vivências cotidianas e pode ser considerado a escala em que essa percepção socioambiental é mais notada. O processo de licenciamento ambiental tem como principais normas legais a Lei nº 6.938 de 1981. A Resolução CONAMA, número 1, de 23 de janeiro de 1986, que estabeleceu diretrizes gerais para a elaboração do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental nos processos de licenciamento ambiental. E a Resolução número 237, de 19 de dezembro de 1997, que estabeleceu procedimentos e critérios e reafirmou os princípios de descentralização presentes na Política Nacional de Meio Ambiente e na Constituição Federal de 1988. A partir de 1981, de acordo com a Lei Federal 6.938 de 1981, o licenciamento ambiental tornou-se obrigatório em todo o território nacional e as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras não podem funcionar sem o devido licenciamento. Desde então, empresas que funcionam sem a licença ambiental estão sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo as punições relacionadas na Lei de Crimes Ambientais, que foi instituída em 1988. Advertências, multas, embargos, paralisação temporária ou definitiva das atividades. A licença ambiental é o documento com prazo de validade definido, em que o órgão ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas por sua empresa. Entre as principais características avaliadas no processo, podemos destacar o potencial de geração de líquidos poluentes, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de riscos de explosões e de incêndios. Ao receber a licença ambiental, o empreendedor assume os compromissos para a manutenção da qualidade ambiental do local em que se instala. A norma de regulamentação do licenciamento ambiental iniciou por meio da Resolução do CONAMA, número 1, de 1986, que estabeleceu diretrizes gerais para a elaboração do estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, nos processos de licenciamento ambiental, definindo ainda critérios para sua aplicação. O EIA-RIMA compõe um importante meio de aplicação de uma política preventiva, sendo assim um documento de auxílio ao processo de licenciamento ambiental. O estudo de impacto ambiental é um documento técnico-científico composto por diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico, análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e elaboração de medidas mitigadoras dos impactos negativos e programas de acompanhamento e monitoramento. O RIMA é um documento público que reflete as informações e conclusões do EIA e é apresentado de forma objetiva e adequada à compreensão de toda a população. Nessa etapa, são realizadas audiências públicas para que a comunidade interessada ou afetada pelo empreendimento seja consultada. Deverá apresentar as seguintes informações: objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais,
Descrição do projeto apresentando suas alternativas locacionais e tecnológicas e especificando para cada uma delas, nas fases de construção e operação, a área de influência, a matéria-prima e mão de obra, as fontes de energia, processos e técnicas operacionais, prováveis efluentes, emissões, resíduos e a oferta de empregos diretos e indiretos. Listagem sintética dos resultados do diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Descrição dos prováveis impactos nas suas diferentes fases do desenvolvimento e suas características. Cenário futuro da qualidade ambiental na área de influência do empreendimento, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e de suas alternativas, bem como a hipótese de sua não realização. Descrição dos efeitos esperados após as medidas mitigadoras, identificando os impactos não corrigíveis e o grau de alteração esperado. Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos negativos. O licenciamento ambiental é realizado por meio de procedimento administrativo pelo qual ao órgão ambiental compete licenciar a localização, instalação, ampliação e a operação do empreendimento e atividade utilizadora de recursos ambientais. O processo de licenciamento constitui em uma série de exigências burocráticas que medem a compatibilidade do empreendimento quanto à capacidade do ambiente de suportar a atividade pretendida, sem que lhe sejam causados malefícios irreversíveis. Esse processo é realizado a partir da elaboração de estudos ambientais, em que é feita uma avaliação e identificação sistemática dos possíveis efeitos das atividades ou empreendimentos ao meio ambiente. Em outros termos, há uma abordagem integrada da prevenção e do controle da poluição provenientes das atividades, procurando reduzir as suas emissões para a água, ar, para o solo, bem como prevenção de danos na fase de implantação e operação da atividade. Veremos agora a diferença entre licenciamento federal, estadual e municipal. Quanto ao licenciamento de nível federal, compete ao IBAMA o licenciamento de empreendimentos e atividades que causem impactos nacionais ou regionais. Cabe lembrar que a Resolução CONAMA número 237, de 29 de dezembro de 1997, em seu artigo 4º, aborda as atividades e empreendimentos sujeitos a serem licenciados pelo IBAMA. Quanto ao licenciamento ambiental estadual, a mesma resolução em seu artigo 5º define que compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos seguintes empreendimentos e atividades. Os empreendimentos que estão localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. Os localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente. Os empreendimentos cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou licenciamento ambiental. Os empreendimentos delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal por instrumento legal ou convênio. Para melhor aprofundamento de seus estudos, aconselho você buscar esta resolução e ler na íntegra. No parágrafo único, ainda no artigo 5º, diz o seguinte: o órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos municípios, em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios envolvidos no procedimento de licenciamento. Quanto ao licenciamento ambiental municipal, a Resolução 237 define no seu artigo 6º que compete ao órgão ambiental municipal
ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. É importante dizer que, além de órgão ambiental integrado por técnicos habilitados, o município tem que possuir um conselho de meio ambiente com participação social e caráter deliberativo, para poder exercer a competência de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras é um dos principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, com a iniciativa de compatibilizar o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente. O licenciamento visa a obtenção das licenças prévias de instalação e de operação para depois ser efetivamente concluído. Vamos ver alguns exemplos de licenciamento federal, estadual e municipal. O licenciamento do Porto Ilha, Areia Branca, no Rio Grande do Norte, é de competência federal, pois o mesmo está localizado em mar aberto, a aproximadamente 14 quilômetros do continente, portanto, em área da plataforma continental. O licenciamento da Estação de Tratamento de Efluentes, o ET do Baldo, em Natal, no Rio Grande do Norte, é de competência estadual, visto que os efluentes são lançados no rio Potengi, que é um rio estadual que passa por mais de um município. O licenciamento do estádio Arena das Dunas, também em Natal, no Rio Grande do Norte, é de competência municipal, visto que os impactos ambientais resultantes de sua implantação são locais. Os resultados dos processos de licenciamento procedem de estudos, pois lida diretamente com a racionalidade e com as perspectivas futuras, bem como com a necessidade que a sociedade criou para si de desenvolvimento, sobretudo o econômico, devido ao sistema capitalista. Para o procedimento de licenciamento ambiental, o CONAMA, ao elaborar a Resolução número 237 de 1997, em seu artigo 10, também estabeleceu algumas etapas que você pode conferir na íntegra do texto legislativo, no site do Ministério do Meio Ambiente. Ainda na mesma resolução, é possível você conhecer algumas exigências obrigatórias de documentação. Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. Neste caso, deve ser submetido à aprovação dos respectivos conselhos de meio ambiente. Outro procedimento também considerado pela resolução do CONAMA 237 de 1997 é a adoção de um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos, desde que definida responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades. Vamos conhecer mais alguns exemplos de competência para licenciar. O empreendedor pretende construir uma barragem. Possibilidade 1. Se o rio serve de fronteira entre o Brasil e outro país e os impactos ambientais diretos da barragem ultrapassam os limites territoriais do país, o licenciamento será a cargo do IBAMA. Possibilidade 2. Se o mesmo rio serve de fronteira entre dois estados da federação ou se atravessa mais de um estado e os impactos ambientais diretos da barragem ultrapassam os limites territoriais de um ou mais deles, o licenciamento será também pelo IBAMA. A possibilidade 3. Se o rio serve de fronteira entre dois municípios ou atravessa mais de um município e os impactos ambientais diretos da barragem ultrapassam os limites territoriais de um ou mais deles, o licenciamento será pelo órgão estadual do estado em que se localizam os municípios. Prezado aluno, você sabe dizer se onde você mora existem legislações ambientais específicas? Existe Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Meio Ambiente?
Você, como futuro gestor ambiental, deverá estar informado para essas questões. Abraços e até a próxima!